Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para a reta final dos vestibulares e hoje trouxe o convidado que todo mundo já conhece aqui no canal, Theo, o cara que gabaritou matemática e praticamente gabaritou ciências da natureza. Muito bem-vindo, Theo. Fala, Flávio, sempre um prazer, tamo junto aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que a gente possa ter um papo bem produtivo para dar uma última ajuda pro pessoal nessa última semana agora, né? Mandar bem, todo mundo fazendo 40 mais em matemática. Exatamente. E hoje a gente vai trazer exatamente isso, trazer quais são os passos, o passo a passo, para conseguir gabaritar ou chegar o mais próximo possível de gabaritar a matemática no Enem. E o Theo vai trazer um pouco da visão, ele que gabaritou matemática, acho que não tem ninguém melhor para conseguir compartilhar essas dicas. Agora, na reta final, principalmente, quais são esses passos. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu estou postando 2 vídeos por dia, todos os dias aqui até a reta final. Vai ter live aqui no canal falando sobre o vestibular, vai ter live antes, vai ter live depois, vai ter muita coisa agora na reta final do vestibular, vale bastante a pena se inscrever. E se inscreva também no canal do Theo. O Theo tá postando vídeo pra caramba lá, né? Vou deixar no primeiro link aqui da descrição o canal do Theo para vocês seguirem, canal de muita qualidade, realmente vale bastante a pena. É isso, Theo? É isso aí, tamo junto, né? Nessa reta final agora, postar pra caramba, dar a maior ajuda possível ao pessoal. E é naquele pique de pelo menos um vídeo por dia até passar o Enem, né? Exatamente, show de bola. E vamos começar então, né? Acho que o ponto mais importante aqui que todo mundo quer saber é quais são os passos para gabaritar a matemática no Enem. Beleza, Flávio. Olha, em primeiro lugar, assim, para chegar nessa conclusão, enquanto eu estava estudando para fazer a prova, né, eu queria gabaritar. Eu falei, não, eu presto medicina USP, matemática tem muito peso, a TRI é muito alta, preciso gabaritar essa prova. Então, eu já mirava lá em cima, em 44, 45. E para isso eu tive que entender quais eram os erros que apareciam para mim, né? Quando eu ia fazer um simulado, mais no começo do meu estudo, por que, que eu errava ali 4, 5 questões? Depois, mais para o fim do ano, por que, que eu continuei errando 2, 3 questões? Então, eu acho que a primeira coisa importante é entender esse padrão de erros. Claro que não dá tempo da gente entender em uma semana, mas aí eu já vou trazer mastigadinho o que, que eu percebi que acontece nas questões de matemática. O primeiro tipo de erro é aquele mais difícil ou mais fácil de remediar, depende do ponto de vista, que é o erro por falta de conteúdo. É mais difícil porque aí você tem que realmente pegar e estudar aquela matéria e falar, ó, aprendi isso aqui na matemática agora. Agora eu sei resolver essa questão. Só que em compensação, ele não é tão mais difícil assim, porque você estuda e resolve, né? Diferente do outro padrão de erro, que é aquele erro mais por bobeira. O pessoal fala muito, eu faço 40 em matemática, mas fazendo a prova com calma, fazendo a prova depois, corrigindo, eu sabia todas as questões, eu sabia resolver as 45 e mesmo assim eu errei. Isso é o pior, talvez, que é esse erro por bobeira, que às vezes acaba atrapalhando bastante a gente quando a gente faz a prova com pressa, quando a gente faz a prova com pressão ali, com cansaço da hora. Então, esses dois tipos de erros praticamente resumem qualquer erro que pode aparecer na sua prova. E eu acho que quem está pensando ali em passar dos 40 acertos, o segundo tipo é ainda mais frequente. Porque o conteúdo cobrado de matemática não é tão aprofundado, né? Você fez engenharia, sabe falar isso melhor do que ninguém. Mas você vai ver que vai Exatamente. cair muita matemática básica, uma geometria, mas matérias complexas como matriz, números complexos, não são matérias muito recorrentes. Então, com a parte mais fundamental da matemática, eu acho que já dá para ter um conteúdo suficiente para lidar com quase todas as questões. Então, tendo esses dois tipos de erros em mente, dá para a gente fazer essa primeira distinção. Perfeito. Você acha que pensando nas suas provas, os seus tipos de erro eram mais por bobeira mesmo também, né? Exatamente, assim, é o que eu falo. Como eu estudei para a FUVEST, a parte de conteúdo era uma parte bem dominada, assim, né? Eu até estudei também um pouco para o ITA, então eu treinava por questões do ITA. Então, quando eu fiz o Enem e errei uma questão, a questão que eu errei foi uma questão completamente por besteira. Eu até lembro, eu comentei contigo, que a questão que eu errei foi uma questão de projeção ortogonal, que era o balanço, né? E eu coloquei o balanço como se fosse curvo. Na hora ali da rapidez da prova, acabei comendo bola nessa questão, acabei errando essa questão, que era uma questão até que não era tão difícil, mas que muita gente errou realmente por besteira. Então eu vejo isso com certeza, e eu até adiciono um tipo de erro também que acontecia muito comum, que era o tipo de esquecimento, né? Às vezes a pessoa ela esquece uma fórmula do logaritmo, por exemplo, mas ela já estudou aquela matéria. Eu acho que esse é um erro também importante de cuidar agora na reta final, principalmente matérias mais conteudistas, né? Então, eu esqueci que a soma como que a soma dos logaritmos se relaciona quando eu tenho que transformar elas numa divisão, sabe? Aquela coisa das propriedades dos logaritmos. Eu acho que algumas coisas você pode esquecer e é bom também usar os simulados agora na reta final para isso, né? Então, primeiro passo, corrigir os erros dos simulados. Eu acho que é basicamente isso. Não só corrigir, mas traçar o seu plano de ação em cima disso. Porque Perfeito. aqui entra algumas coisas importantes. A gente tem mais ou menos uma semana ali para fazer a prova e a gente tem que mandar muito bem nela, né?
Então, o que eu vou fazer realmente na prática? O que eu vou colocar na prática lá na hora da minha prova para eu parar de errar isso? Porque afinal é o propósito. Eu acho que nesses últimos dias que a gente tem, o importante é fazer muita questão de matemática e identificar aonde que você está comendo bola, aonde que você está errando, quais são as questões que estão te pegando mais em pegadinha. E, em primeiro lugar, aquilo que você falou, corrigir na medida do possível esse pouco conteúdo, mas que é importante, que vai cair na prova. Se eu estou fraco ali em um logaritmo, vale a pena eu dar uma reforçada em logaritmo, porque é uma matéria super importante, vai cair 2 questões, 3 questões lá na prova. A mesma coisa para análise combinatória, probabilidade. São matérias que você tem que ter uma destreza maior, um domínio maior e que vão cair 3, 4 questões na prova. Então, tendo esses assuntos em mente, vale a pena reforçar aquilo que a gente sabe que está fraco e que vai cair com certeza, né? Porque a prova de matemática é bem padronizada. Mas eu acho que, por no outro lado, o que é talvez mais importante é o que a gente pode fazer lá na hora da prova. Que tem meio que um passo a passo que eu criei que me ajudava bastante a meio que conseguir ter certeza que eu não ia errar tanta coisa por bobeira assim. A Perfeito. primeira etapa para isso é ganhar tempo. Claro, porque a prova já é muito grande. Se você faz sem muitos macetes, se você faz sem muita técnica, você vai demorar 2 horas e meia, 2 horas e 45 para fazer a prova e acabou seu tempo aí. Você vai fazer aí correndo, mais natureza correndo, passar para o gabarito, vai ter que chutar umas questões que ficou para depois ainda. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que eu diria é ganhar tempo. Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que a melhor maneira é tendo prática, fazendo muita questão e conhecendo os macetes. Eu e o Flávio estava comentando agora mesmo, por exemplo, lá ele fala do método comparativo, você consegue resolver bem mais rápido sem fazer todas as contas. A Exato. mesma coisa. Até para quem não viu, eu vou deixar aqui em cima num card esse vídeo, que eu gravei um vídeo explicando o método comparativo com detalhes, para quem não sabe, mas é um método que ajuda pra caramba aí a diminuir o tempo de prova. Com certeza. Outra coisa, eu estava falando isso com o Flávio também, que eu uso pra caramba, que é a parte de porcentagem. São contas que aparecem em todas as questões. Meio que a questão não é só de porcentagem, mas sim a porcentagem que você não resolve. E às vezes você pega lá, 35% de 200. Aí, se você não está treinado, você vai colocar no papel 35% de 200. Aí você vai multiplicar, depois vai fazer as divisões. Enquanto isso é uma conta que eu já faria de cabeça. 35% de 200, 70, beleza. Por quê? Se eu peguei ali o macete, né? 35% é a mesma coisa que 35 dividido por 100. 200, eu posso cortar os 2 zeros do 200 com os 2 zeros do 100. Fica 35 vezes 2, 70. Beleza, já estou com o dado prontinho, trabalhado. Exato. Então, isso assim é muito mais uma coisa que tem que ser instinto seu de olhar e já enxergar aquilo do que você tem que conscientemente pensar. Eu acho que isso tanto ajuda a diminuir a quantidade de contas que tem que fazer na prova, quanto deixar a resolução das questões 1000 vezes mais rápida. Esse é só um dos macetes que eu falei. Você fazendo a questão, você percebe que praticamente toda questão tem algum macete que você podia usar para fazer ela mais rápido. E ir para a prova, com esses macetes bem treinados, que seria no caso treinar agora nesses últimos dias essas aplicações, eu acho que vai ser a melhor coisa para ganhar mais tempo de prova, porque afinal a quantidade de questões tá a mesma. O que vai mudar é o quanto a gente demora em cada uma, né? A gente tem que fazer as 45 com uma média melhor. Exatamente. Até um ponto que você comentou do 35% de 200, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é tentar facilitar minha vida ao máximo, né? Então, por exemplo, 35% de 200 não é uma conta tão fácil de fazer quanto 35% de 100. Se eu fizer 35% de 100, eu sei que é um número redondo que dá 35 cravado. E eu posso multiplicar 35 por 2. Uma coisa que acontece que dificulta muito as contas é quando elas começam a ficar muito grandes, né? Então, por exemplo, 300 vezes 200 é muito mais difícil de calcular do que 3 vezes 2. Então, se você consegue calcular 3 vezes 2 e jogar 4 casas, fica muito mais fácil do que você fazer 300 vezes 200. Porque a capacidade mental que você precisa para fazer contas grandes, ela é muito maior do que contas pequenas. Então, às vezes, é muito comum no Enem ter questões que não são tão próximas às alternativas, você precisa só comparar e ter lá um 298. Coloca 300. Se der muita diferença para outra alternativa, você fica tranquilo. Se ficar muito próximo, aí faz a conta exata. Porque às vezes você vai ter que decidir qual é maior. Daí um tá dando 300,5, outro tá dando 299,5. É muito próximo. Mas se um tá dando 300,5 e outro tá dando 280, a diferença já é muito grande. Então você pode fazer alguns arredondamentos no meio do caminho que não vai ter tanto problema, né? Então acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, lógico, sempre com muita prática. Também não pode querer na hora da prova ser o monstro dos arredondamentos e descobrir uma nova técnica. Eu sempre falo isso, mas ajuda bastante, né, Theo? Cara, completamente. Aí você acabou de dar 2, 3 exemplos desses macetes que eu tô falando, que veio na cabeça, né?
Mas se a Exato. gente pega para fazer a prova, é muito mais do que isso. É difícil a gente lembrar assim, mas fazendo assim a prova corrida, nossa, você usa um monte de macete. E quanto mais você tem domínio disso, mais segurança você tem em fazer a prova rápido e você também consegue fazer isso com mais tranquilidade, sem medo de estar errando, né? Então, eu acho que vale a pena treinar isso agora. E essa, digamos que seria o primeiro passo para economizar um pouquinho mais de tempo nas questões. A segunda etapa vai ser mais uma aplicação do tempo que você economizou. Afinal, a gente está economizando o tempo para alguma coisa. A gente não está economizando para sair antes e sei lá, Exato, é. eu vou embora antes, não quero ficar até o fim. Não, a gente economiza o tempo para usar melhor de outras maneiras. Eu acho que a primeira coisa que ajuda pra caramba a errar menos por bobeira é circular, anotar, escrever de alguma forma as informações-chave ali daqueles exercícios que pedem um monte de coisa, sabe? Às vezes você tem aquele exercício que vai te dar 10 dados e ainda no final vai ter que falar que é metade disso. Aí você acha o valor com os 10 dados, você ficou tão concentrado naquilo, esqueceu do metade, errou de bobeira. Eu Isso é fiz uma um questão. simulado e errei isso ontem. Ixi, isso é muito importante que você falou, que é crucial. O Enem é uma prova, principalmente em matemática, muito demandante. Então, quando você às vezes acha uma resposta, sempre questione a resposta em relação a respostas parecidas, porque sempre vai ter uma questão, por exemplo. Eu até postei um vídeo disso sobre pegadinhas comuns. Uma das alternativas era 90, a outra era 83 e a outra era 97. E no texto, no enunciado, falava assim: a margem de segurança para a velocidade é de 7 km por hora. Então pensa, tem uma alternativa que é 90, que era o resultado que você encontrava, 90 menos 7 e 90 mais 7. Quando acontecer esse tipo de coisa, fica muito atento que provavelmente vai ter algum tipo de pegadinha no meio da questão. Que é, você chega no resultado final e tem que subtrair 7. Ou chega no resultado final e é o raio, e você quer calcular o diâmetro. Ou vice-versa. É muito comum isso. Diâmetro e raio, acho que é a pegadinha mais comum. Eu já caí em pegadinha assim, admito também. Imagino que você também já deve ter caído em algum momento da sua vida, né? Porque assim, ele pede você calcula o raio e ele pede o diâmetro. Que até teve uma questão que caiu, acho que no Enem PPL 2019, que você precisava calcular e ele pedia qual era a área na parede daquele círculo que ficava. E da área do quadrado equivalente àquele círculo que ficaria na parede. Se você usasse o raio como o tamanho do quadrado, tinha uma alternativa certinha que você já colocava lá e dava certo. Então isso tem que tomar muito cuidado mesmo. Tô totalmente alinhado aí com o Theo. Exatamente, eu acho que para quem tá ali pensando em 43, 44 acertos, até pior do que não saber uma questão é isso. Porque, pô, se o cara tá acertando 43, tá tentando gabaritar a prova, é lógico que ele sabe tudo, ele estudou todos os conteúdos. Só que o difícil é você não cair em nenhuma dessas pegadinhas fazendo tudo com pressa. E mesmo para quem não tá nesses 43, você tá acertando ali 35, você tá errando 10 questões. Às vezes tem gente que fala, nossa, dessas 10, 8 foi bobeira. Então, é muito complicado, é realmente ali uma característica do Enem é sacanagem mesmo, é pegar o aluno que está cansado, mas para isso eu gostava de ler com muita atenção e circular, grifar, escrever os dados de acordo com a importância dele. Se eu sabia que era uma coisa que é muito detalhe, que eu ia errar com certeza se eu caísse nessa pegadinha, eu circulava gigantesco o negócio lá para, antes de marcar a alternativa certa, a letra certa, eu voltar e ler essa pergunta de novo. Ah, não, beleza, é metade? Vou dividir por 2 o que eu achei aqui, então tô certo, não tô esquecendo. Então eu acho que esse é o segundo passo para realmente usar bem o tempo, diminuindo os erros por bobeira. Agora, a terceira coisa que a gente pode fazer, que é bem importante também, na verdade é a terceira e a quarta mais ou menos juntas, que é você jogar algumas questões para o fim. O Flávio, inclusive, fala muito disso, né, de não fazer a prova inteira, corrida de uma vez, seja questão fácil, médio, difícil. Mas em matemática isso é especialmente importante, porque uma questão difícil de matemática te come 15 minutos. E não é que você não pode fazer essa questão, mas você tem que ter feito todas as outras 44 antes, para depois você investir 15 minutos numa questão, né? Até o que eu falo, você tem que ganhar o tempo para poder gastar o tempo, né? Você tem 3 minutos por questão, mais ou menos na média, talvez um pouco menos, dependendo aí do caso. Se você tem 3 minutos e gastar 15 minutos logo no começo, você perdeu 4 questões que você poderia resolver. Enquanto você não ganhar esse tempo de novo, você está atrasado em relação ao tempo. Então é o que eu sempre falo, se você faz o método de colocar as mais fáceis e rápidas no começo, você vai ganhando, por exemplo, 1 minuto numa questão, 2 minutos em outra questão, 1 minuto numa questão. Você vai somando um banco de minutos que quando você chega na questão 40, por exemplo, você demorou, sei lá, em média 1 minuto e meio por questão que você resolveu. Aí sim você pode começar a pensar em gastar 15 minutos numa questão, 10 minutos numa questão, que aí você tem tempo, né? Exatamente. Eu penso exatamente assim também. Você tem que ter feito uma boa prova para ter segurança de falar, já fiz todas as fáceis, todas as médias, tenho condição de voltar agora e insistir ali nas questões que eu deixei para depois.
Então, é sempre deixar para depois mesmo. Não quer dizer que você aceitou a questão, vou chutar ela. Não, não é. É fazer as outras primeiro para depois voltar nela. Isso vai te dar uma liberdade muito maior de conseguir se concentrar com menos ansiedade, com menos medo nas questões fáceis. Você consegue garantir o acerto nelas e ainda assim você fala, ó, no final vai sobrar ali uma meia horinha de prova, vou voltar em 5 questões difíceis que eu deixei para o final, vou fazer uma ali de cada vez, tentando acertar, uma questão por uma. Se no final não der certo, não tem problema, era uma questão difícil, vai ser menos acertada. Então, eu acho que jogar essas questões difíceis para o final é bem importante. E ao mesmo tempo que você ganhou esse tempo jogando as questões difíceis para o final, você ganhou o tempo usando os macetes, eu acho que é imprescindível revisar a prova. Só que essa revisão, eu não gosto de falar, revisa tudo aí. Porque se você revisa tudo, você não vai revisar nada com qualidade. Eu prefiro, para mim, na minha experiência, eu tinha falado, eu fui fazendo simulado e fui percebendo as questões que eu errava tradicionalmente. Eu sempre errava aquela questão que eu esquecia de dividir pela metade. Eu sempre errava aquela questão que ele pedia para eu somar 5 no final e eu esquecia. Então, as questões são bem modeladas. Você vai fazendo a prova, você percebe, essa questão aqui eu errei uma parecida com ela no Enem 2018. Essa aqui eu errei uma parecida com ela no Enem PPL 2020. Então, marca essas questões e no final da prova, acabou tudo, mesmo que você tenha confiança que você acertou, refaz essa questão que você tradicionalmente erra. Isso porque você vai ter a chance de ter certeza que você está acertando ela. E é preferível você ter certeza absoluta que você está errando uma questão, que você não está errando, né? Uma questão que não é difícil, uma questão que é fácil, média, só por causa de uma bobeirinha que você poderia perder aquele ponto, do que, sei lá, você gastar muito tempo em uma questão ultra difícil que talvez você nem consiga resolver. Então a minha ordem era mais ou menos assim: fazia a prova, isso tentando ganhar bastante tempo. Jogava as questões bem difíceis para o final, que eu ia gastar muito tempo para fazer. Eu não gostava de jogar, sei lá, 20 questões para o final, porque eu sentia que ia acabar sendo muita coisa, não ia dar conta. Sim. Mas eu jogava uma quantidade razoável de questão que dava para trabalhar. E depois disso, fazia essa revisão de todas as questões que eu já fiz e que eu poderia ter errado por bobeira, porque era parecida com questões que no passado eu errei por bobeira. E por fim, fazia essas difíceis. Dava para fazer a prova inteira na boa, assim, e conseguir realmente revisar, muitas vezes corrigir questões que eu estava errando. Perfeito, perfeito. Cara, que legal. Então, no fim das contas, são os 4 passos para você conseguir realmente ter uma boa preparação agora na reta final. Agora é um momento realmente que acho que são mais dicas de execução da prova e talvez de consertar um pouco as arestas, né? Que são as formas de realmente aumentar a sua pontuação. E uma coisa que eu falo também, acrescentando aí uma dica que eu acho bem bacana para a reta final também, é você olhar para grupos de questão que você consegue ganhar ponto com facilidade. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem pessoas que não têm nenhum conhecimento em geometria e vai lá e cai, por exemplo, 6 questões de geometria, que são questões realmente simples, que é a área do triângulo, a área do quadrado, a área do losango, são coisas meio que tradicionais, assim. Volume de cilindro, volume de paralelepípedo, são aquelas coisas que todos os anos caem pelo menos uma questão de cada tipo, ou até mais de uma de cada tipo. Pega esses grupos de questão e usa para estudar agora. Vale a pena. Se você quer aprender alguma coisa, aprenda coisas que dão muito ponto para você e aprenda pontos fáceis. Porque assim, acho que essas dicas que o Theo trouxe aqui, eu também complementei, elas são muito boas para quem já está tirando uma nota alta, mas se você está tirando uma nota um pouco mais baixa e quer ganhar um corpo de conteúdo, eu acho que vale a pena também fazer isso, né? Pegar grupos de questão que são as mais fáceis e que você está errando bastante e dar um gás nisso agora. Porcentagem está errando? Estuda a porcentagem pra caramba. Geometria, estuda geometria pra caramba que você consegue aumentar sua pontuação de forma muito rápida. Cara, concordo totalmente. Assim, é aquilo que eu tinha falado, a gente não tem tanto tempo, mas para matemática, que é meio modelada, que a gente sabe que cai, se tem uma matéria que cai muito, é certeza que vai ter 5 questões dela e você tá fraco, pô, dá aquele gás, faz ali as questões antigas daquele modelo que caíram e tenta acertar, tenta conseguir, nem que seja metade das questões daquele assunto na prova. Acho que vale completamente a pena usar realmente o tempo que a gente tem agora para aprender isso, então concordo 100%. Maravilha. Gente, eu acho que por esse vídeo aqui já teve conteúdo pra caramba. Theo, muito obrigado por ter participado. Não se esqueça de se inscrever no canal do Theo. Vou deixar o link aqui na descrição. Conteúdo de muita qualidade, ele tá postando bastante vídeo aqui na reta final. E se inscreva aqui no canal também, que eu vou continuar postando muitos conteúdos, trazendo aí o melhor. A gente vai gravar um vídeo também pro canal do Theo, então já confiram lá, que provavelmente a gente vai postar ao mesmo tempo. Então vai valer bastante a pena. Theo, alguma última mensagem? Olha, acho que no final vale a pena sempre desejar uma boa prova para todo mundo,
desejar uma prova com muita atenção, principalmente, vai com bastante foco, sem dispersão, porque a prova de exatas do segundo dia é isso, é você entrar ali, entrar naquele flow, e quando você acorda, você fala, opa, acabei a prova. E você fez tudo ali num estado de mais absoluta concentração possível, e naquela mesma mensagem que a gente tinha deixado já na semana passada, mas vale a pena repetir. Tenta não ficar se estressando demais ali com consequência, pensando, nossa, será que vai dar para passar? Será que não vai dar? Pensa em fazer o melhor possível, acertar uma questãozinha de cada vez, não tentar deixar esse emocional abalar lá na hora da prova. Eu sei que falar é muito fácil, que na hora as coisas acontecem de uma maneira bem diferente, que a gente não queria, mas eu passei por isso, eu lembro muito bem como que era. Eu também achei que eu poderia não passar, também achei que a minha chance não poderia ser menor do que eu precisava, e no final das contas, isso não adianta, sabe? Preocupar ou não preocupar, você ficar passando mal de ansiedade, não vai mudar o resultado. O que vai mudar o resultado é você fazer o melhor que você pode na hora da prova, pensando em acertar uma questão de cada vez, trabalhando da melhor maneira possível, dando o máximo de si. Acho que no geral é isso. E mais uma vez, Flávio, muito obrigado pelo convite. Tamo junto sempre. E tem live ainda sábado, né? De Sábado. pré-prova. Então, pessoal, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui já se inscreve nos canais, a gente vai avisar, já segue a gente no Instagram também, que vai ficar o link na descrição, que a gente está preparando uma live que vai ser especial com convidados inéditos aí, então vai ser muito legal, vai valer bastante a pena. Beleza? Obrigado a todos que assistiram, obrigado, Theo, mais uma vez. Até a próxima, gente, um abraço, tchau. Obrigado, eu. Falou.